Bom dia, pessoal. Tudo certo? Espero que estejam todos bem, se cuidando bastante e vamos seguir a nossa vida de estudo, né? A gente não pode parar. É, é uma época diferente, mas que a gente tem que manter o foco aí e ficar firme, disciplinado, né, para poder, de fato, vencer esse período aí, ver o que vai acontecer depois. Mas vai dar tudo certo, galera. Fiquem firmes, continuem estudando, continuem tentando e vocês vão ver que vai funcionar bem, tá? Vai dar tudo certo. A nossa aulinha de hoje, ó, tá escrito aqui em cima para vocês, apostila 1, a nossa última aula da apostila 1, setor B, aula 5, página 520, certo? Hoje a gente faz a aula rapidinho, faz os exercícios também, sem problemas, e aí fica aberto para vocês tirarem as dúvidas depois, mandarem perguntas, né? Fazerem da maneira como acharem melhor. Deixa eu tirar esse slide daqui, porque senão vai ficar rodando esse negócio aí, a gente vai ficar tonto, né? Galera, é o seguinte, ó, o tema dessa aula é, ou são, né, para ficar mais correto, as transformações físicas e químicas e quais as diferenças entre elas. Para a gente não ficar se alongando muito, porque o assunto é tranquilo, o assunto é fácil, vamos pensar o seguinte, ó. Tem uma figura aí bem simples que mostra para nós um pedaço de madeira que está com um machadinho aqui em cima que indica para nós que possivelmente esse pedaço de madeira vai ser picotado e um pedaço de madeira pegando fogo. Uma figura bem simples, mas que mostra para nós exatamente qual que é a diferença entre uma transformação física e uma transformação química, um processo físico e um processo químico, que é o seguinte, ó. O que é uma transformação física? Um processo em que são alteradas apenas características como forma, tamanho, estado físico. Ou seja, são características que não vão deixar de definir aquele material, por exemplo, nessa figura, como sendo madeira, ou qualquer outro material aí que a gente estivesse trabalhando. Então são alterações, são mudanças que não vão transformar a matéria, mas só as características físicas daquele pedaço de matéria. Tá? Então, no caso, aí a forma, o tamanho ou até o estado físico, se a gente pensar na água, né? Como sendo gelo, como sendo água, ou como sendo vapor da água. Então, uma reação ou uma transformação química é completamente diferente, porque é um processo em que novas substâncias são formadas. Então, no caso aí da madeira pegando fogo, aqui, ó, a gente teria a formação de gás carbônico, de vapor d'água. A gente deixaria de ter as propriedades da madeira e passaria a ter novas propriedades, propriedades de compostos novos, né? Certo? Espero que seja tranquilo até aqui. Exemplos então de reações químicas. A gente vai focar muito mais nos processos químicos do que nos processos físicos. Tá? Aí nos exercícios a gente consegue diferenciar bem entre eles. Mas um exemplo de uma reação química, por exemplo, a combustão do álcool com do etanol. Toda reação de combustão gera gás carbônico e água, né, se assim for possível. Então, por exemplo, aqui, ó, o oxigênio e o etanol são os reagentes e o gás carbônico e a água são os produtos formados nessa reação. Olha esse quadro de propriedades. Ó, o ponto de ebulição do etanol e do oxigênio, 78 menos 183, né, em graus Celsius. Gás carbônico menos 78 é água 100. Ou seja, as propriedades que definem qual que é o material, que a gente viu lá na outra aula, que são as propriedades específicas da matéria, como densidade, ponto de ebulição, ponto de fusão, elas estão sendo completamente alteradas nesse exemplo. Então fica fácil da gente entender que não é um processo meramente físico, é uma transformação química, uma transformação que está alterando as propriedades da matéria e está transformando então em outra matéria, em outro tipo de matéria, certo? Se você olhar para todas as propriedades desse quadro, todas elas são diferentes, a não ser a cor, né? Porque aí a gente tem todas substâncias incolores, né? O etanol é um líquido incolor, o oxigênio é um gás incolor, o gás carbônico também, e a água é um outro líquido incolor. Certo, crianças? Outro exemplo de reação que é química, né? Reação de decomposição. Por exemplo, aqui tem um sisteminha onde você tem uma reação acontecendo de oxirredução, né? Ali você tem passagem de corrente elétrica, então a gente vai fazer uma eletrólise da água. A água que está dentro desse recipiente vai ser decomposta em oxigênio e hidrogênio. Então a gente tem água,
a corrente elétrica, por isso eletrólise, hidrogênio e oxigênio. Ou seja, não é mais água, é gás hidrogênio e gás oxigênio. São duas substâncias que formam a água, mas não são água. Então a gente tem mais um exemplo de processo químico. Tá? Para que a gente pudesse falar de água num processo físico, a gente teria que pensar na mudança de estado físico, por exemplo, da água, né? O que seria muito mais simples do ponto de vista científico. Essa mesma aula aí da sua apostila, aula 5, ela trata sobre balanceamento de reações químicas. Então, são dois pontos diferentes. Eles se complementam, mas são diferentes, né? A gente acabou de ver os processos físicos e químicos e as diferenças básicas entre eles. E agora, tratando especificamente de uma reação química, a gente consegue estudar como escrever essa reação química, o que a gente chama de equação química. Tá? Uma equação é diferente de uma reação. A reação química a gente faz na prática. A equação química é aquilo que a gente escreve no papel. Então, uma equação de uma reação química, ela leva em consideração as leis de Lavoisier e de Proust, que são as chamadas leis ponderais que a gente vai ver agora. Aliás, falando sobre Lavoisier, tem um livro aqui, depois eu mostro para vocês, que agora eu estou preso aqui com o fio, que é sobre Lavoisier, é bem interessante para quem gosta do assunto e está aí nesse tempo de isolamento, né? Eu espero que a gente consiga fazer mais coisas que a gente não tinha tanto tempo para fazer. Uma delas é a leitura, tem bastante livro aqui atrás, depois eu mostro uns para vocês. Por exemplo, a lei de Lavoisier, lei de conservação das massas, aquela famosa frase, né? Na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Aqui a gente tem 18 gramas de água, um reagente. Quando você faz a eletrólise ou alguma outra maneira de separar os compostos que formam a água, vou tomar uma água aqui, falando nela, né? A gente consegue quebrar essa molécula de água, mas manter a mesma massa de reagentes e produtos. 2 gramas de hidrogênio e 16 gramas de oxigênio dão os 18 gramas de água que a gente tinha antes. Ou seja, a soma das massas dos reagentes é igual à soma das massas dos produtos. Aí aqui está falando em um ambiente fechado, porque obviamente se você tiver a formação de um gás, como na combustão que a gente viu anteriormente, esse gás é uma massa que vai se perder para o ambiente. Então a gente não teria como contabilizar essa massa no final do processo. Tá? Mas se tiver como segurar, reter essa massa de gás, é a mesma massa antes e depois da reação. Então essa é simples, básica, mas extremamente profunda lei de conservação da matéria do Lavoisier. Perfeito? E tem também a lei de Proust, que é a lei das proporções definidas ou proporções fixas. Olha como ela é simples também. 9 gramas de água, se você decompor, vira 1 grama de hidrogênio, 8 de oxigênio. Juntas dão os 9 gramas. E se eu dobrar a massa de água? Quero decompor 18. Aí vai dar 2 de hidrogênio, que é o dobro, e 16 de oxigênio, que é o dobro. E assim por diante. Eu quero fazer 3 vezes lá o meu começo. 27. Vai aumentar 3 vezes o de hidrogênio, vai aumentar 3 vezes o de oxigênio. Aí aqui tem até uma proporção de 100 gramas, né? Que você vai ter 11,11, 88,89, que dá pra gente pensar em porcentagem dentro dessa massa toda. Certo? Elas são leis extremamente simples, mas são leis muito, muito importantes para que a gente tenha todo o desenvolvimento da química, né? Ou pudesse ter todo o desenvolvimento da química. Aqui tem as relaçõezinhas para a gente ver que as proporções são sempre iguais, né? Ou seja, a lei das proporções definidas, fixas, constantes. Sendo assim, crianças, uma equação química ela é a representação de uma reação que ocorre em laboratório. Por isso, o bendito do balanceamento. Né? Às vezes a gente tem um pouco de dificuldade para fazer o balanceamento, mas ele é matemático. Ele mostra para nós as proporções entre átomos, né, que compõem as moléculas de reagentes e produtos. Então, nesse desenho aqui está mostrando aqui para nós que a molécula de água ela é O e 2 hidrogênios, né? Um oxigênio e 2 hidrogênios. Se eu quebrar 2 moléculas de água, eu tenho 4 átomos de hidrogênio, que me dá 2 moléculas de hidrogênio, e tenho 2 átomos de oxigênio, que me dá uma molécula de oxigênio. Portanto, o balanceamento são esses números vermelhinhos, que a gente chama na química de coeficiente estequiométrico, né, que é o valor que a gente aferiu para o balanceamento. Ou seja, o balanceamento nada mais é do que você separar a reação química ao meio e colocar reagentes e produtos na mesma quantidade. Percebam aí que os nossos reagentes, que no caso aí é só a água,
tem 4 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio. E lá nos nossos produtos, lá do outro lado, você tem 4 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio. Ou seja, a quantidade é a mesma, portanto a massa vai ser a mesma e a gente obedece à lei de Lavoisier, da conservação das massas. O que a gente chama sempre de balanceamento, na química a gente chama de coeficientes estequiométricos, ou seja, são os valores que vão aferir a estequiometria da reação. A gente às vezes tem pavor desse nome, né? Ai, cálculo estequiométrico, estequiometria. Mas estequiometria é uma palavra de origem grega que significa medida, né? Esse métrico no final, e medida de quantidades. Estequiometria, medidas de quantidades. Só isso. Tá? Por isso o coeficiente de medidas de quantidades dentro de uma reação química, os coeficientes estequiométricos. Então aqui um balanceamento um pouquinho maior, ó, C3H8 mais oxigênio, ou seja, a combustão do gás propano, né, nomenclatura orgânica aí para vocês treinarem. A combustão do propano está formando CO2 e água, certo? Como é que eu sei que é propano só pela fórmula? Só abrindo um parênteses, né? A gente tem um alcano. Um alcano ele tem o dobro de hidrogênios mais 2 em relação ao número de carbonos. Então, se eu tenho C3, o dobro seria H6 mais 2, 8. Então, C3H8 é um alcano, só tem ligações simples aí dentro desse hidrocarboneto. Fecha o parênteses e volta para o nosso balanceamento, né? C3. Coloquei um 3 aqui na frente para ficar 3 carbonos. H8. 4 vezes 2 da água, 8. Aí, desse lado, eu fiquei com tudo balanceado já. Então, eu posso contar que eu tenho 3 vezes 2, 6 oxigênios, mais 4. 6 mais 4 costuma dar 10, então 5 vezes O2 dá 10. Então, a gente escreve a equação aberta, né, mostrando que carbono, hidrogênio e oxigênio estão nas mesmas quantidades antes e após a reação acontecer, certo? Lê-se que uma molécula de propano reage com 5 moléculas de oxigênio para formar 3 moléculas de CO2 e 4 de água, ou você pode ler essa proporção em mols, que é mais comum, né? Dizendo que 1 mol de propano reage com 5 mol de água para formar 3 mols de gás carbônico, né, de dióxido de carbono, e 4 mols de água. Beleza? Lembrando aí, eu falei mols agora, que você pode usar mols numa fala ou na escrita de um exercício, mas quando você usa ele como unidade, não existe mols. Tá? É igual litro. Você não vai escrever LS, né? Ah, meu problema deu 10 litros. Aí você põe LS, aí virou litro vezes segundo, né? Mol a gente dá como unidade sem plural. É mol, direto. Mas na sua fala, você pode usar mols. É o que a gente comparou aí com a unidade de medida de volume, né? O litro. Fecha outro parênteses. Em nível microscópico, a gente pode pensar de novo em balanceamento de reações aí, mas é só mais um exemplo para a gente ver como o balanceamento é muito simples. Tá? Então, antes e depois, 6 átomos, né, sendo 4 de hidrogênio e 2 de oxigênio. Beleza? Aqui a lei de Proust, de novo, mostrando que se eu tiver 2 moléculas de água ou 4, eu vou formar, ao invés de 2 moléculas de hidrogênio, 4, e ao invés de uma de oxigênio, 2. Né? Então a lei das proporções é só um cálculo, uma multiplicação direta. Lembrando que se você fizer este balanceamento que está aqui embaixo como resposta do seu exercício lá no vestibular, ele tem um pequeno desconto, porque o balanceamento você sempre deve deixar nos menores índices estequiométricos possíveis. Então 2 para 2 para 1 é menor que 4 para 4 para 2. Embora matematicamente as duas sejam exatamente iguais, a gente precisa balancear sempre com os menores coeficientes possíveis. Maravilha? Muito bem, então a proporção se mantém. Galera, lá na sua apostila, para a gente não ficar com uma aula muito longa no conteúdo tão simples, né? Quando a gente precisar de um conteúdo mais complicadinho, aí a gente pode estender um pouquinho o nosso tempo de aula. Mas vamos finalizar aqui, ó, a apostila, como está escrito aqui em cima, aula 5, página 520. Na página seguinte, aí do lado 521, tem os exercícios. Dá para a gente fazer o 1, o 2 e o 3 conversando, como está aqui do lado. Sempre erro o lado aqui, ó, aqui do lado no slide. E o 4 eu coloquei as equações aí também para vocês identificarem o que está acontecendo. Ó. Exercício 1. Qual das opções abaixo apresenta somente transformações químicas?
E aí está o gabarito letra E, para a gente não gastar muito tempo, porque ele está falando assim, ó, digestão de alimentos. Quando você come lá a sua macarronada, por exemplo, ontem foi domingo, possivelmente alguns de vocês comeram um macarrão, e aí você sabe no que ele se transforma, né, no final do processo de digestão. E não é possível que a gente pegue aquilo no qual ele se transformou e converta em macarrão mais uma vez, né? É nojento esse processo. E não dá para fazer, né? Portanto, uma transformação química. Formação de ferrugem, você não tem mais o ferro e o oxigênio e as moléculas de água, você tem um novo composto com novas propriedades, que é a ferrugem, ou ferrugem. E a combustão, né? A combustão da gasolina ou de qualquer outra coisa é um processo que forma gases, que forma vapor d'água, então com certeza a combustão é um processo químico, beleza? Se você ficar em dúvida em algum outro aí que você tenha lido e não entendeu por que ele é físico ou químico, coloca lá no grupo do WhatsApp para a gente discutir um pouquinho, ou me manda particular também, você que sabe, fique à vontade. Então, exercício 1, letra E. Exercício 2. Uma companhia de reciclagem comprou algumas toneladas de garrafa PET, né, que é o polietileno tereftalato, de uma cooperativa de catadores de materiais recicláveis. Antes de o material ser usado, o laboratório físico-químico dessa companhia colheu uma amostra e a submeteu a uma série de testes. Um desses testes consiste em colocar uma fração da amostra em um equipamento e aquecê-la até o plástico derreter. Esse termo derreter é um termo usual, né? Mas você sabe que deveria se usar a fusão do material, né? A alternativa que descreve a transformação que ocorreu com a amostra, um exercício simples, né, de enunciado grande, porém bastante simples. Ele quer que você indique se é transformação física ou química, o derretimento, né, a fusão desse plástico do PET. Então, o gabarito letra B, ó, a amostra foi fundida, cujo fenômeno é classificado como físico. Tá? É só uma mudança de estado físico. É o mesmo material, é o PET, no estado sólido e no estado líquido, certo? Quando ele ocorreu a fusão. Se você continuar aquecendo esse material, aí sim você tem uma decomposição dele, né, em outros tipos de substâncias, aí seria químico, mas não é o caso aí. É o caso do exercício 3, ó. Federal de Santa Maria. O plástico, material flexível, desempenha importante papel em nossas vidas. É muito utilizado em embalagens, infelizmente, né? Mas também bastante encontrado em bens duráveis como móveis e não duráveis como fraldas e copos. Devido ao tempo que leva para se decompor no meio ambiente, sua reciclagem, quando possível, é imprescindível e pode envolver até 4 etapas. Numere os parênteses associando a etapa de reciclagem dos plásticos ao tipo de fenômeno observado. Mais um exercício tranquilinho, ó. Ele quer que você coloque 1 e 2 aí para físico e químico. Vai da letra A, como está no gabarito aqui do lado. Por quê? A reciclagem primária, ó, triturou o plástico, processo físico. A reciclagem secundária separou o plástico pela densidade, processo físico. Então, você não está transformando o plástico em outro material de diferente densidade. Você está separando ele por densidade. A reciclagem terciária é a pirólise. Pirólise é a quebra, né, o rompimento de algumas ligações através de fogo. E esse é um processo, o quê? Químico ou físico? Parece que você só está separando, né, mas a pirólise muda as características do material. Você aqueceu ao ponto de quebrar as ligações daquelas moléculas e formar moléculas novas. Então, uma pirólise, uma hidrólise, são sempre processos químicos, tá? Você forma novas substâncias. E a reciclagem quaternária é a incineração do plástico. É aí pior, né? Ou pelo menos mais forte, que você tem de fato um processo químico, porque você vai fazer a queima daquele material e vai formar gases que não estavam presentes no começo da amostra. Por isso, letra A no exercício 3 também. E para finalizar aí o nosso vídeo, não ficar muito grandão, o exercício 4 é de balanceamento. Ele te deu os reagentes e os produtos e pede para você balancear. Quando você escreve os reagentes que ele deu aí, ó, estou apontando aqui no slide, mais os produtos, você percebe na letra A que já está tudo balanceado. Ou seja, a proporção é 1 para 1. Depois confira aí ó, a quantidade de carbono, de oxigênio, de sódio, de cloro, de nitrogênio, de hidrogênio. É a mesma antes e depois da reação. Então ela é 1 para 1. Na letra B, ele te deu uma reação um pouquinho menor, ó, chumbo, óxido de chumbo, ácido sulfúrico, formando
sulfato de chumbo e água. Essa reação já precisa ser balanceada, porque se você contar aqui o chumbo, você tinha 1, 2 no começo. E lá no final, sem esse 2, você só fica com um chumbo, né? Então 2 Pb. Só que esse 2 Pb, ele também serviu para o íon sulfato, o SO4. Ao invés de você abrir o S e o O e contar tudo, conte o íon sulfato como sendo uma coisa só. Então você tem 2 sulfatos. Se eu colocar um 2 aqui, eu fico com 2 sulfatos antes. E aí eu tenho esse oxigênio, que está aqui na água, ó, 2 águas O2, e os 4 hidrogênios do ácido, 4 hidrogênios na água, certo? E a última reação também já veio balanceada, 1 para 1, essa menorzinha mais fácil, né? Lítio e hidrogênio. Então tenho 1 lítio, 3 hidrogênios, 1 oxigênio. 1 lítio, 1 oxigênio, 3 hidrogênios. Lembrando que escrever essas equações seria mais difícil, mas elas já estão no seu material. Elas já estão nas letras A, B e C. Eu tô olhando aqui para baixo, um pernilongo safado. Eu vou matar ele. Pronto. Porque há uns tempos atrás eu tava com dengue e eu tô esperto com esses caras. Depois eu vejo se eu matei ele de verdade, porque agora eu preciso terminar o nosso vídeo, né? Galera, essa foi a aula 5, a última aula da apostila 1. Próximo videozinho já é sobre a apostila 2, pra gente discutir e aprofundar os assuntos. A gente vai entrar em tabela periódica, ligações químicas, e aí começam assuntos mais assim comuns, mais corriqueiros em vestibulares, né? São ligações químicas, forças intermoleculares, e a gente começa a aprofundar um pouco mais, até chegar lá no cálculo estequiométrico da vida, que já não vai ser na minha frente, né? Mas enfim. Pessoal, um abraço, espero que tenham entendido, compreendido. Qualquer coisa, volta aí o vídeo, vai assistindo e manda lá para mim no particular ou lá no grupo mesmo a sua dúvida. Beleza? Um abraço e até a próxima.